Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jair Pereira, você já sabe disso, e esse é mais um bate-papo com o JP. Como você sabe, eu sempre trago histórias extraordinárias para vocês, como forma de inspiração. São empresários, empreendedores e pessoas que contam história, que têm resultados, né, prova social, para trazer para vocês, de uma maneira que a gente possa ajudar também vocês. Apenas só criar conteúdo não é o nosso propósito. O nosso propósito é tocar em vida de outras pessoas, fazer transformação. E hoje eu estou com o Fran da Marmopedra, que é uma pessoa extraordinária, que é uma empreendedora que começou do zero e hoje tem o maior sucesso em toda a região. Como pessoa conhecida pela sua generosidade, pela sua delicadeza e pela sua forma tranquila e leve de trato com as pessoas. Como empresária, nós temos o maior case de sucesso no segmento de marmoraria. Mas eu não posso trazer o currículo da mulher aqui sozinho, né? Por isso, eu vou passar a palavra para que ela possa falar um pouquinho mais sobre a história dela e trazer um pouco dessa vivência para a gente, para que a gente possa se enriquecer mais ainda com ela. Então, pessoal, essa é a Fran. Fran, fique à vontade para falar com a turma aí, contar um pouquinho de sua história, de sua vivência. E a mulher é caprichosa, viu, pessoal? Ó, aqui não tem miséria, não. O bolinho o biscoitinho da mulher é todo personalizado, viu? Cuida. Primeiro, eu quero agradecer, e para mim é uma honra estar falando com vocês, né, que Jailson, por esse convite. Para mim, imensamente feliz compartilhar um pouco. Eu sei que pouco tempo não dá para a gente compartilhar tudo, né? A história é longa, Sim, com certeza, mas a gente vai resumir algumas coisas que a gente teve a oportunidade de vivenciar nesses 13 anos aí de empreendendo no setor de marmoraria, porque antes disso a gente viveu uma outra experiência em outros segmentos também, mas quis o Senhor aqui, né, que a gente plantasse e ele, bom pai, tem, né, feito a gente prosperar nesse segmento. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, né, e de sim. muita gratidão a Deus. Eu sempre falo que se eu estou aqui, né, acessando tantas casas, tantas pessoas, não somente levando uma pedra, não somente servindo, né, e colhendo, vai além disso. Hoje eu entendo plenamente que a Marmopedra ela tem um propósito, né, é de alcançar vidas também, é de alcançar mulheres e é só agradecer a Deus por isso. Fran, eu lembro quando você começou, a marmoraria era bem pequenininha, realmente eu lembro, porque a gente realmente teve esse contato de perto, e foi esse um dos motivos, né, dentre tantos outros motivos que eu tinha para lhe chamar para esse bate-papo. Para quem está em casa e não sabe disso, a gente já está com esse encontro marcado tem mais de 30 dias. Mas a Fran, ela é mãe recente, então é um corre-corre para administrar a empresa, para atender os clientes e para tomar de conta dos filhos. Por essa razão, a gente precisou esperar um pouquinho mais. A Fran, ela começou, ali era uma garagem, Fran, aquilo era uma casa, né? Onde você começou ali perto do hortifruti. Ali era um ponto bem Era um pequeno, ponto, né, um era. ponto bem pequenininho, né, funcionava inclusive uma marmoraria, e aí a gente foi convidada, né, para comprar, e aí não tinha nenhuma condição no momento, assim, realmente fugia da nossa realidade, não era um projeto meu, né, até porque eu sempre falo, quem é do setor de marmorarias, sabe a dificuldade, não é fácil, assim como vários setores também não é fácil, tudo tem suas dificuldades, mas a gente não veio de pessoas, de uma linhagem de pais, de avós, Não é uma sucessão não é uma familiar. sucessão, então eu tive que, colocar os pés realmente ir atrás de conhecimento, porque o que tinha ali era muito pouco mesmo, não tinha a entrega não era uma entrega como eu desejava, né. Eu sempre tenho algo que na minha cabeça que o Senhor fala que em tudo que venha fazer, faça para a glória de Deus, então esse é um versículo que eu carrego comigo que eu tenho que fazer não somente porque eu vou fazer para servir uma pessoa, para fazer um projeto, mas eu tenho que dar o meu melhor possível. E isso eu passo para os meus colaboradores também. E ali eu estava naquela realidade, mas eu sabia que eu podia, através da minha força, da minha dedicação, da minha busca por conhecimento, entregar melhor e de uma forma cada dia melhor. E quis o Senhor
né, nos ajudou, e aí a gente foi trabalhando com toda a dedicação, com esforço, né, porque tudo a gente precisa dar o passo, precisa se posicionar, precisa querer, e diante disso, as coisas foram acontecendo, e hoje a gente está aqui. Muito bom, muito bom. Quando você começou, Fran, você não tinha experiência nenhuma com marmoraria. Em que segmento tu trabalhava antes da marmoraria? Não, eu não, como assim? Eu na realidade eu Antes da marmoraria, você tinha ah, trabalhado já com outra coisa? sim, eu trabalhava no setor de vestuários, não Ah, de tinha nada a vestuários. ver. É, É, não tem tinha nada a nada a ver. ver. Esse setor de marmoraria, geralmente é um universo mais masculino, assim. Você encontrou barreiras nesse sentido, assim, por ser um setor mais masculino, se lidar com o público masculino, operários, essa coisa toda, ou para você não foi um problema isso? Assim, Jailson, eu encontrei no início, um pouco de dificuldade na parte de eu era jovem ainda, mais jovem, e aí na parte de fornecedor, né, porque quando você está iniciando, você precisa ter, de certa forma, uma credibilidade, um tempo de confiança, e eu não tinha esse conhecimento, então o acesso a buscar o novo, a buscar produto, isso eu senti, Tá. sabe, senti. Mas de acesso, a obras, sabe, a ter acesso a obras, a clientes, eu não tive essa dificuldade, Isso não foi um bloqueio para você, não foi um não era um bloqueio. problema. Não, eu sempre consegui conversar bem, acessar essas pessoas com muita honestidade, com Muita tranquilidade. respeito, muita Uhum. tranquilidade, nunca tive nenhum obstáculo. A marmoraria era um sonho ou foi uma casualidade que aconteceu na sua vida? Eu sempre falo que era um projeto de Deus. Eu não sabia, mas ele já tinha para a minha vida, porque eh, eu trabalhava totalmente em outro setor na época Tá. e também prestava serviço também com trabalhava com outra pessoa em outro segmento também. Eu tinha 2 empregos na época. Hum. E E aí surgiu a oportunidade nesse outro trabalho de fazer uma prestação de serviço, né, Tá. para na época as eólicas estavam chegando em Araripina, e aí eu disse: "Por que não?", né, e ali eu contratei, né, outras marmorarias, o serviço terceirizei, né, Uhum. e consegui, prestar um bom serviço, fui super elogiada, né, pelo tempo, pela agilidade, pela qualidade, né, porque eu acompanhei todo o processo e a entrega, e graças a Deus ali começou aconteceu, tipo, Começou a isso, funcionar, e aí eu engrenar. falei: "Cara", e logo apareceu uma pessoa que estava, inclusive, com uma marmoraria para vender, estava de certa forma estruturada, não tinha, sabe, mas ali ele me convidou, né, para Uhum. queria comprar e tal, Para tal. Como eu assumir e disse tal. para você, Uhum. fugiu da minha realidade, mas eu ousei. E fui dali eu transformei todo o local, eh, o servir, o entregar, né, trouxe aquela visão de mulher que é mais cuidadosa, né, na hora da Sim, entrega e na hora da produção, e as coisas foram fluindo, né, e sempre com a expectativa de entregar melhor e mais além. Nunca me conformar se: "Ah, isso está ótimo da forma que eu estou entregando". Até hoje, né, sempre tem essa cobrança interna de eu me cobrar a mim mesma, não em ser melhor do que o outro, fazer melhor do que o outro, não, melhorar a mim mesmo, porque se eu melhoro, meu processo de produção, meu processo de entrega, meu processo de atendimento e consequentemente o retorno vem, né, então é sobre isso. muito bom. Eu Você ficou muito conhecida, Frana, em toda a região pela sua genialidade, pelo seu trato com o seu comércio, e eu acho que isso vai um pouco mais além do que trabalhar com pedras. Quando você faz um trabalho como o que você faz hoje, isso é inspiração, é transformador, e você acaba sendo uma referência para outras mulheres que trabalhem no mesmo segmento ou não. A sua história é uma história que inspira. Inspira mulheres e inspira homens. Por que, que eu digo que inspira? Porque você é uma agente transformadora. O seu acabamento ele é perfeito. Em relação ao seu acabamento, não há o que se discutir. Mas a sua perfeição ela não vem só na pedra, ela vem na forma como você direciona a sua empresa, como você coloca a sua empresa e como você recebe os seus clientes e faz a entrega. Hoje você é casado com a Lenildo, tem 2 filhos. É claro que isso conta muito, porque seu marido é um marido que ele não atua na parte comercial, mas ele faz toda a parte
de entrega e ele é tão exigente quanto você, Exatamente. então isso eu acho que acaba sendo um complemento, e aí talvez seja esses caminhos realmente de Deus, como você diz, Jailson, né. eu sempre, hoje eu entendo, já há algum tempo que, eh, não existe uma empresa de sucesso, não existe, eh, prosperar na empresa, e quando eu falo prosperar, eu não estou falando financeiramente somente, Uhum, lógico que também, mas eu falo da empresa desenvolver, da empresa, sabe, contratar, da empresa ter paz, sim, sabe, ter uma base sólida. Isso vem de um lar. Com certeza eu não estaria hoje aqui tocando essa empresa na frente se não tivesse alguém que me dá um suporte aqui sim, claro, atrás. sim, E claro. que, acima de tudo, um Deus que ele é a nossa prioridade. A prioridade da minha casa, a prioridade da minha família. Então eu sempre falo Deus, família e aí depois vem trabalho, Uhum, né? Porque não se pode se inverter. Né? Eu não posso nem focar aqui 100% e esquecer da minha família, dos meus filhos. Isso aqui é uma consequência. Eu estou feliz lá, eu trago isso para aqui. Não vale a pena um sucesso numa empresa e um casamento destruído. é, não, Né? não E vale, aí isso é muito importante. sim, A minha parceria, que eu sempre falo, vai além de uma parceria de casamento. A gente externou essa parceria realmente hoje para a empresa. E por isso o Senhor tem nos conduzido, é, né? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer ao muito Senhor bom, pela minha casa, pelo meu casamento, meus sim, filhos, e, e eu sei que a gente vai seguir junto aí por mas não muitos tenha anos, dúvida, fazendo, servindo não aí com tenha muitas dúvida pedras, disso. botando muitas pedras em muitos lugares, né? E hoje, graças a Deus, não só em Araripina, né? A minha maior felicidade, ontem eu estava numa cidade vizinha, né? Em um outro estado, e aí eu passei e a pessoa falou: a gente já veio colocar aqui, a gente já veio montar aqui. Eu nem imaginava, porque são pessoas muitas vezes que eu tenho contato por telefone, né? Não Sim, tenho pessoalmente, mas isso tem chegado. Então, chegada desses outros estados. Então, eu sei que é um bom trabalho, querendo ou não, um bom trabalho, a equipe junto que sim. tem feito isso É, acontecer. eu percebo que você tem essa preocupação administrativa de manter a sua equipe sempre muito ordenada dentro dos cronogramas, dentro dos horários, dentro Sim, da harmonia. Eu percebo que você tem muito essa preocupação. E talvez seja o segredo, se é que tem um segredo, né? Eu acho que nem é segredo, eu acho que é assim o poder mesmo de liderar e fazer as coisas com amor. Eu acho que você está, de fato, de parabéns, assim, verdadeiramente. Eu acho que você tem colocado a pessoa certa na frente, que é Deus. Você tem sem sido dúvida. muito usada, porque você hoje tira pedra do, tira as pedras do. Você acha que a gente pode dizer isso? Eu acho que pode. Você tira pedras dos caminhos e coloca elas nos lugares certos, né? E a parte decorativa para embelezar e tal. Hoje você tem um mix de pedras nacionais, internacionais. Como é que está esse teu material, Fran? O que é que tu tem para oferecer hoje de material, de pedra, de granito? Sim, hoje, além do básico, né, mais conhecido pela sociedade, que vem o granito, o mármore, né, muito conhecido, a gente vai aí para os quartzitos, para os limestone, para os dolomíticos, que aí a partir de 2000 começou a extração, né, dessas rochas com uma dureza maior. Então, a partir de 2000, esses materiais, hoje a gente já tem aqui na Marmopedras. Então, hoje a Marmopedras ela tem o que há de mais moderno, né, no setor. Além de lâminas sinterizadas, a gente tem as rochas compactadas, a gente tem as pedras flex, a gente tem pedras decorativas. Então, a gente realmente tenta, né, aí tá antenado no mercado Sem para falar que conseguir. hoje eu acho que a Mármore Pedras hoje é uma marmoraria das mais modernas do Nordeste. A gente nem está falando da nossa região. Eu não conheço nenhuma marmoraria que tenha as máquinas, né, computadorizadas, como as que Fran tem aqui. Realmente é tudo muito organizado, tudo muito limpo, higienizado e selecionado. Você tem muita perca de material, porque teus cortes está quase tudo automatizados, Fran. É. Hoje, em torno a marmoraria, ela tende a ter uma perca de 20 a 30%. A gente conseguiu, deu uma redução muito grande. Porque Uhum. quando a gente passa para cortes computadorizados, que aí a gente tem uma precisão maior, cortes mais precisos também, então Sim, a gente desce muito essa perca aí, sabe? Para 15.
no máximo 20, depende muito do modelo. Mas como a gente corta computadorizado, então a gente tem um aproveitamento maior, Bem porque a gente maior. faz um Tá. desenho maior. Então hoje a gente tem uma CNC, realmente é uma máquina que era o nosso sonho, né? E eu sempre falo, tudo que a gente tem sonhado e colocado nos pés do Senhor, a gente tem alcançado. E, e a gente tem o que a gente hoje, realmente, que eu sonhava, Jailson, quanto marmoraria, hoje a gente tem. Então, hoje a gente tem um acabamento, hoje a gente tem Sim, uma entrega que a gente não tem nenhum meio de atender nenhum cliente daqui, da capital. sim, Então, a sim. gente tem, assim, a gente fez passos, Fez né? a construção. Fez uma construção Sim, realmente, assim, entendendo intencional, né, intencional. porque realmente a gente tem a intenção de onde a gente quer chegar, o que a gente quer entregar, e a gente tem trabalhado para isso. Perfeito, muito bom. Fran, hoje você trabalha, a gente percebe que você tem uma paixão por fazer os mimos, os cortes de pedra, os detalhes, combinação de cores, tudo mais. Eu sei que você tem parcerias com profissionais da área, você não é parceira única, mas você tem portas abertas para quem quiser chegar e consumir seu produto, e você vai receber todos, que seja Sim. de profissionais da construção civil ou marcenaria, que a gente sabe que são os profissionais mais envolvidos. Essa liberdade, essa forma tranquila que você tem de lidar, te ajuda a te posicionar no mercado. Você acha que é importante os profissionais, empreendedores, empresários, nesse momento, se darem as mãos para crescer? Ah, Ou você acha que pode. não, sem dúvida, Jailson, ninguém chega a lugar maior, mais rápido, né, sem ter pessoas que têm a mesma visão, Tá, né. Então, eu tenho sim alguns parceiros, bons parceiros, sim, amigos, que não é parceiro simplesmente por um negócio, sim. mas porque ambos têm paixão pelo que fazem. Uhum, Então a gente ajuda, compartilha de conhecimento. Eu sempre falo, uma obra, quando o cliente contrata um profissional, um arquiteto, um engenheiro, que ele confia, que é um cara bem posicionado, que sabe o que quer entregar, e aí tem essa parceria com empresas que realmente têm responsabilidade com o que fazem, com o produto que entrega. Consequentemente, no final da obra, a chance dele ter um problema, uma dor de cabeça é é mínima. mínimo. Porque você sabe que obra dá dor de cabeça. Construir não Quem adianta mais dizer sabe que não sou dá, eu. porque, né, vai ter É, algum momento. é, Mas sem dúvida, você vai ter parceiros, você vai ter pessoas que vai sonhar junto com você, que tá sim. ali, não. Então, isso a gente veste essa camisa toda a minha equipe, a gente Uhum, pensa muito quando de chegar, não, a gente quer entregar com excelência, a gente quer entregar o nosso melhor possível, então vamos, o que, que a gente pode melhorar? Não tá bom, então vamos ver o que, que a gente pode melhorar. Então, esse olhar, não só de, entreguei e pronto, não. O acompanhamento, é entender, é compreender o cliente. Às vezes, o cliente quer uma coisa, ele acha que aquilo vai ficar legal, mas às vezes ele vai pagar mais caro e aquele produto não vai ficar legal, né? não vai, no final não vai casar com o Não projeto vai, da porque casa dele, todo, né? todo um projeto, muitos chegam até a gente, um projeto arquitetônico, mas tem muito cliente, uma boa parte também, que chega que não tem projeto. Então, hoje a gente tem essa consultoria. Eu e a minha equipe, a gente Uhum. não só vende por beleza, não se vende pedra por beleza, além dela ter a beleza, lógico, mas ela tem características, né? Ela é igual uma pessoa, ela é vida, ela tem minerais, então a gente precisa passar para o cliente essas características, porque às vezes essas características vai dar bem com o cliente, mas com outro já não vai ficar legal. Então, o meu cliente ele precisa entender o que ele está levando. E às vezes, o que eu falo para você, às vezes tem cliente que quer uma determinada pedra e ele vai investir muito mais, mas aquela pedra não vai ficar tão bacana e não vai atender, né, um futuro, uma qualidade futura para ele. Sim. Mas às vezes, quando ele chega até aqui, a gente conversa, entende o que ele deseja, procura direcionar, e às vezes a gente chega numa pedra linda, sabe? Mas, e às vezes por um valor. Então, tudo isso é se colocar no lugar do outro. É realmente entender a necessidade do cliente, para junto construir um projeto Essa, bacana. essa, essa, essa consultoria que você faz, se leva em conta o perfil do cliente, Sem dúvida, o posicionamento, de onde vai ser precisa, a idade, essas coisas com todas, né? certeza. O ambiente, é O uma pessoa ambiente. idosa, vai usar um banheiro, então a gente tem que pensar na característica do Uhum. material.
que ele não seja escorregadio, Isso. sabe. É uma obra que vai ser uma obra pública, é outro perfil, Uhum. é uma obra um clube society, que aí vai ter, né, um volume de pessoas maior, então qual material vai ficar legal para a gente colocar naquele ambiente, além para continuar tendo uma beleza, né, duradoura, Uhum. e também esteticamente ficar bonito. Então a gente precisa pensar nisso. Então não se faz nenhum projeto, não se faz nada interessante se não analisar o perfil, porque cada pessoa é individual. E a gente precisa estar atento a esses detalhes. Isso é fato. Muito bom, perfeito, Fran. Para o pessoal que está em casa não sabe, a gente está batendo um papo aqui com o Fran e as pessoas de repente vai talvez estar assistindo a gente e não vai ter a ideia do tamanho que é a Fran, do tamanho que é a Marmopedra. Que é um segmento que aparentemente é algo muito isolado, é algo distante. E na verdade não. A pedra você vai encontrar por todo canto que você passa, em algum momento você vai ver algum dos produtos que Fran trabalha. Por que eu estou falando isso? Porque Fran hoje é uma referência. Eu não digo só na nossa região. Fran hoje é uma empresa, é uma pessoa, é uma personalidade, é uma profissional que, inclusive, já foi matéria de revista a nível nacional como destaque e está para sair em outra revista, só não saiu ainda porque, devido à correria dela, que eu já conheço a personalidade de Fran, ela não tem essa vaidade de aparecer. Para a gente poder ter esse encontro naquela, se eu não sei falar, não, como é que eu vou falar? Porque a preocupação de Fran realmente é isso aqui, pessoal. Ó. É esse acabamento, é o cuidado. Fran, ela tem essa personalidade do cuidado, é o carinho. Fran, ela não está nesse bate-papo aqui para aparecer, para ser mais um vídeo que ela vai fazer, não. Eu fiz questão porque eu acho Fran muito inspiradora. Né? É uma pessoa que realmente tem muito a acrescentar. Ela tem o reconhecimento dela a nível nacional, a marmoraria dela, de fato, é a maior que eu já conheci, e olha que eu já tive muitos anos trabalhando na construção civil, atuei por muito tempo e nunca tive acesso a nenhuma marmoraria da grandeza da de Fran. Então, só para vocês entenderem a importância dessa mulher que fala com vocês hoje, tá? Fran, continuando o nosso bate-papo, eu vejo que você sempre coloca nas suas falas a parte da sua fé, a parte de Jesus, de Deus, dessa crença, dessa espiritualidade que me parece ser muito viva dentro de você. Parece que tudo que você vai fazer é como se você estivesse fazendo para Deus. Esse é um cuidado que você tem pela sua espiritualidade? Isso é um treinamento que você fez? Ou essa é a sua personalidade de fato? Jailson, eu sempre falo que eu amo Deus. Ele, o fato de eu estar aqui, eu por muito tempo, eu às vezes a gente não quer expor, porque você tenta mostrar uma coisa, né, empresa Sim, Fran ou empresa Jailson. E na realidade, atrás de uma empresa sempre é uma pessoa. E para mim hoje não tem nenhum problema eu ser transparente, sim, porque eu já tive contato com tantas pessoas que às vezes viviam uma situação se fechando de algo que poderia desabrochar, né? E até, sim, influenciar outras pessoas, perfeito, né? E não existe nada melhor do que influenciar para as coisas boas, influenciar para o reino, influenciar perfeito, mulheres a dizer que todas têm dificuldades, né? Todas como mãe, como empreendedora, né? Esposa. A gente está aqui no mundo, né? A palavra de Deus diz que a gente no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente vai passar por momentos de dificuldade, mas a gente que crê em Deus, a gente avança, né? E cada um crê no que crê. Eu creio em Deus, sabe? Ele é a minha base, a base da minha casa, da minha empresa, e sem ele eu não estaria aqui, de forma nenhuma. Eu sempre falo, um dia eu pensei em desistir, um dia eu tentei desistir de mim, um dia eu desacreditei de mim, um dia eu achei que não tinha importância, que eu não tinha um espaço no mundo, sabe? Mas a partir do momento que eu entendi que eu tenho um pai, que ele se importa comigo, que ele entregou-se por mim, por você, e que ele pode fazer e transformar a minha vida assim como ele transformou, trazendo alegria e alegria de viver, eu não tenho vergonha de falar do amor dele e o que ele fez e que ele transformou na minha vida e transformou no geral. E hoje eu estou aqui para contar para você. E se eu estou aqui, já eu sou para contar isso
para você, é porque teve uma jornada e foi ele que me trouxe até aqui, então eu não posso ter ignorância de esconder isso. Uau! Né? O que, é que eu poderia dizer se não for uau? Pessoal, é lindo ouvir você falar. Você tem muita unção em suas palavras. E de fato você está certa. Não é sobre dinheiro, não é sobre empresa, não é sobre desfrutar da terra só riqueza. É passar pelo processo, de fato. É aprender que as dores não são apenas dores. Elas são também transformações, né? Então a gente se preocupa em captar informação, mais informação, formar, se formar. Para quê? A gente precisa se informar para transformar. Você se enche de informação, mas não transforma, não colabora, não entrega, não crê, não tem fé, e aí como é que você vai usufruir? Eu acredito, Fran, que quando você faz isso que você faz essa entrega de coração, com essa espiritualidade tão pujante que você tem, que você carrega, que você transmite, de fato faz toda a diferença, porque é sobre isso, afinal de contas. A gente, no fundo, a gente não é dono de nada. Em algum Com momento a certeza. gente vai sair dessa terra e a gente não vai saber nem quem vai mexer em nosso celular, nem quem vai mexer em nossas roupas, na nossa intimidade. Então, eu acho que realmente você está assim completamente certa. Não há o que acrescentar, né? E eu imagino que você aplica muito esses propósitos e princípios bíblicos dentro de sua empresa, na sua vida, acompanho e vejo. E eu queria saber de você o seguinte: quando você vai fazer um treinamento com um colaborador, tentar imprimir essa visão, essa cultura da empresa, você ainda tem resistência, ainda tem alguém que resista a essa cultura da sua empresa, desses princípios e valores? Não, Jails, porque é muito bem claro, sabe? Quando eu vou conversar, são pontos que eu tento ali, ouvir, né, sem lógico, sem fazer a distinção do que mas ouvir de certa forma se pega junto, né, porque precisa ter, assim como o casamento precisa um pegar junto com o outro, Sim. na empresa também precisa ter essa harmonia, senão, você trabalhando e o outro para o outro lado, e aí não funciona, não se encaixa, né. Uhum. Então a gente precisa realmente ter alinhamento, então eu deixo muito claro a minha visão, os meus valores, né, os propósitos, isso é muito bem claro, todo mundo que Perfeito. chega aqui ele já é bem Maravilhoso. esclarecido. Fran, se você pudesse dar um conselho assim, eu vou dizer para mulheres, pode ser para o geral, mas você, como mulher, se você pudesse falar assim para as mulheres, para elas empreenderem, acreditarem, assim, um conselho valioso com tudo que você aprendeu até aqui, com os contatos que você teve, com as experiências boas e ruins, com os altos e baixos, com os sorrisos e lágrimas. O que é que você. Porque assim, eu não. E eu posso estar, obviamente, completamente errado. Mas eu acho que na nossa região Nordeste, Sertão, Alto Sertão, a realidade das mulheres, na média, é a mesma. Hoje é jornada dupla, trabalha em casa, trabalha na empresa ou no serviço, tem marido, tem filho, e eu acho que essa caminhada ela é mais ou menos equiparada aí, pelo menos na média das mulheres. E pensando nisso, qual seria um conselho que você teria assim valioso para falar para essas mulheres? Bom, eh, do processo vivido, né, porque não se pode falar aquilo que não se Sim. viveu, e que não tem por mim, assim, eu posso dizer para você mulher, e para você homem, que acredite. Você vai passar dificuldades, como eu falei. Na jornada da vida, a gente vai passar momentos de alegria, né? Momentos felizes, dificuldade, mas não desista. Se você colocou como propósito e você colocou Deus como seu parceiro e você vê que ele pega junto com você, não desista. Não desista pela adversidade, não desista porque o outro não acredita, um sonho, você precisa acreditar e crer em Deus e colocar ele. Vai dar certo, vai dar certo. Não espera a aprovação do outro para começar. E principalmente, não espera estar tudo perfeito, não espera ter o melhor, a melhor equipe, não espera a melhor empresa, tá tudo pronto para poder iniciar. Inicia. Inicia, coloca o pé. Acredita, acredite, tenha fé e vá-se embora, meu. Porque o futuro te espera.
Pessoal, vocês entenderam aí por que que eu queria tanto ter esse bate-papo com Fran? Fran, ela tem essa sensibilidade de comunicação, essa unção nas palavras, essa forma delicada e firme ao mesmo tempo de se comunicar. Isso é que é o legal. Eu acho que a Fran, ela Eu devia ser sei não. mentora de milhões aí para muitas mulheres, porque Fran, a emoção dela, o trabalho, a força e a coragem dela não cabe no corpo que Deus permitiu ela ter. Pequeno, né, meu irmão? Mas Deus é bom. O corpo é pequeno para tanta coisa boa que ela guarda. Fran, quero lhe agradecer pelo aceito do seu convite, foi maravilhoso. É como eu digo, se a gente ficar nesse bate-papo, a gente vai até meia-noite, não vai dar certo, É, né? Porque a gente tem muito assunto para conversar, você tem um tem muito o que bebê. extrair, você tem um bebê, e a gente respeitando esse tempo do bebê, a gente vai encerrar o nosso bate-papo por aqui. Quero avisar você, a nossa audiência, que nos segue pelo Instagram e também que nos segue pelo Jailson, e lhe YouTube. cortando, Sim, eu queria aproveitar esse momento da maternidade, né? Eu sim. sou mãe de um garoto de 13 anos, mas agora um de 10 meses. A dizer, se tiver alguma mãe assistindo também, né, de bebê, enfim. E mesmo que não seja, respeite as estações. Vai ter estação que você vai precisar diminuir a velocidade. Vai ter estação que você vai poder acelerar. E vai ter tempo que você vai precisar parar. Mas não se cobre. Não se cobre perfeição em todo o percurso. Viva conforme o tempo tem cobrado de você. E vai na paz. Acalma o coração e deixa, bota Deus no barco e vai-se embora. Eu mais nada a acrescentar, pessoal. Só agradecer a vocês pela audiência, agradecer a você mais uma vez, Fran. E para Obrigada. você que nos acompanha pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, deixe de preguiça. Se inscreva no canal para você não perder conteúdo. Acione o sininho que não vai gastar seu dedo. E dê um joinha que não vai fazer mal e nem vai morrer ninguém de sua família por causa de joinha, não. Dê um joinha para fortalecer nesse canal e a gente trazer pessoas mais ricas e fenomenais como Fran. Fran, abre o espaço agora para que Obrigada. você faça sua última palavra e a gente liberar você para cuidar do bebê do nosso Não, só Arthurzinho. agradecer do fundo do meu coração que cada um seja alcançado de alguma Sim, forma. E para mim é um motivo de honra e de gratidão estar nesse momento. Eu sei que vai além de um bate-papo. Eu creio que pessoas sim vai ser alcançadas com muita humildade no meu coração. Eu sei que tem muita gente com histórias grandiosas, né? Mas quis o Senhor que a gente tivesse esse momento que a gente aqui. tivesse Então, aqui, isso. só tenho que agradecer e vamos brindar com café, sem Um açúcar. café. Pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos vocês na graça de Deus. Tchau.